Chegamos ao último bloco do programa Grandes Temas de hoje, que debate a mulher no mercado de trabalho. E ainda dá tempo para você participar. Envie a sua questão para o nosso WhatsApp no 99193 6032 e participe. Muito bem, nós temos uma questão que daqui a pouquinho vai ser colocada para vocês. É uma telespectadora que dialoga com esse debate que a gente estava discutindo agora, sobretudo de uma questão ideológica que tem impacto social. A questão é de Laísa Félix. A rejeição às mães no mercado de trabalho não é, de certa forma, um risco para a própria sobrevivência da sociedade? Afinal, os nascimentos garantem a renovação da população. E se as mulheres não têm suporte para exercer a maternidade, se os homens não tomam parte nos cuidados infantis, se o mercado não acolhe as mães, como não imaginar que no nosso futuro essa lógica pode nos destruir? Certo. Na realidade, essa questão das mães no mercado de trabalho, elas têm dimensões diferenciadas de acordo com o país que a gente fala, né? Então, e depende da quantidade de população, porque isso é uma dimensão importante a se falar, é que o Estado, de forma geral, e as políticas públicas sempre interviram diretamente na maternidade, na própria escolha e decisão de ter filhos ou não das mulheres. Então, enquanto tem países que incentivam as mulheres a ter filhos, porque o número populacional é pouco e precisa aumentar, tem outros países que, ao contrário, culpabilizam as mulheres por conta de ter filhos. E aí, nós do movimento de mulheres falamos, a pobreza não nasce da barriga das mulheres, porque há uma culpabilização, o fato de dizer, a mulher que é pobre, para que foi ter esse tanto de filhos? E aí você culpabiliza, você tem um policiamento da quantidade de filhos que a mulher quer ter. Por outra parte, tem o endeusamento da maternidade como uma missão da mulher, quer dizer, contraditória. Que não quer ter filho Então você tem uma contradição imensa no Brasil, quer dizer, você tem políticas públicas são voltadas especificamente para a maternidade, quer dizer, então tem essa questão do cultuar a mulher que é mãe como a grande missão na vida. E, por outra parte, as condições reais objetivas não é desse incentivo. Então, é uma sociedade muito perversa para essa questão da vida das mulheres. Então, no país de nível populacional, como a gente tem o Brasil, por exemplo, não há esse receio de que os nascimentos garantem a reprodução e a própria participação no mercado de trabalho. Não há como havia antes do período, lá no começo do período industrial, que quanto mais filhos as famílias tinham, para o mercado de trabalho, maior inserção você tinha, inclusive inserção das crianças desde cedo, nas próprias fábricas, nas condições muito precárias de trabalho, assim como as mulheres. Então, nos tempos de hoje, isso depende de que país a gente está se referindo, dessa questão da maternidade, e na realidade dos países da América Latina como um todo, que é um pouco do que eu estudo e dialogo, na realidade não tem uma preocupação em relação a isso, vai ser mãe e como conciliar com o mercado de trabalho. Por quê? Porque o que a gente chama de exército industrial de reserva, quer dizer, você tem um número grande de pessoas desempregadas e você diz assim, se você não aceitar, tem outras tantas pessoas que vão aceitar tanto em precarização ou que vão abrir mão naquele momento do seu projeto de ter filhos, quem deseja ter filhos, para estar nesse espaço de trabalho. Então, é uma realidade muito perversa para as mulheres. Tem vários documentários, inclusive, que mostram na dimensão do teatro, por exemplo, de mulheres que precisam ensaiar e se ela engravidar, isso tem uma repercussão enorme para ela voltar para esse espaço, ela não consegue voltar,
nessa dimensão do cinema, do teatro, desses espaços, que exige também um corpo, um modelo de corpo perfeito para as mulheres. Os próprios espaços de trabalho, eles têm, para além da dimensão direto da mulher e da responsabilidade que ela tem, uma dimensão estética também no mercado de trabalho. Então, para as mulheres se inserirem no mercado de trabalho, elas têm que se adequar a determinado tipo de vestimenta, a questão da própria questão que se espera da mulher, de estar sempre sorridente, de estar sempre bem. Então, se cobra isso, e isso na nossa sociedade não tem uma preocupação, vai ter isso dos filhos, para garantir, a gente vai manter e fazer de tudo para manter essa maternidade. Não é dessa forma. Na verdade, a gente tem até uma questão que é um pouco mais ampla. Constitucionalmente é assegurado a todas as famílias o direito de se autodeterminar. Então, de dizer quantos filhos pretendem ter, sem que o Estado necessariamente interfira sobre essa decisão. Mas para que essa decisão possa ser livre, é necessário políticas públicas educativas. Então, por que foi ter tantos filhos, né? A pessoa não tem dinheiro para comer. Às vezes, até porque falta política pública no sentido de educar e de dizer e de permitir que a pessoa evite uma gravidez. Muitas vezes a mulher não engravida porque quer. Muitas vezes essa gravidez é indesejada. Mas quem sofre todo o ônus dessa gravidez indesejada é a mulher. E a ausência de políticas públicas, inclusive em termos educacionais, minha mãe participava de um projeto social lá em São Paulo, e uma vez apareceu uma menina grávida e ela falou: poxa, mas eu te encaminhei para o posto de saúde, você não estava tomando anticoncepcional? Ela falou: estava, mas aí minha amiga também estava precisando, o dela tinha acabado e eu dividi o meu com ela. Então, sabe, mesmo quando tem um encaminhamento, precisa sim de políticas públicas educativas, parar com essa... Às vezes a gente tem esse pudor, né? Não vamos dar educação sexual para as crianças em escolas públicas. Tem que dar sim. Eu morei um ano na Alemanha para fazer o pós-doutorado e meus filhos foram para a escola pública alemã. E lá, a minha filha estava no 3º ano do ensino fundamental e tinha aula de educação sexual, porque eles sabem que se você não educar, você não consegue controlar depois. Então, tem que ensinar, né? Tem que ter esse tipo de política pública, faz muita falta. E isso tem consequência na mãe que vai para o mercado de trabalho e não consegue se inserir no mercado de trabalho. É só falta de educação? Claro que não é só falta de educação, é falta de um conjunto de políticas públicas que resolvam esse problema. Mas a questão dela é meio apocalíptica, né? Eu não sei qual foi o tom da questão, se foi irônico ou não, né? Se a mãe é tão maltratada assim no mercado de trabalho, então a gente vai chegar, né, no fim do mundo. Mas a gente vai chegar no fim do mundo, e a gente está chegando no fim do mundo, a gente vê que a gente está próximo do fim do mundo, se a gente parar para pensar e olhar bem para a realidade social que a gente tem. A situação que a gente tem não é boa, e a gente tem que reconhecer, acho que a Juliana falou bem no começo, né? A gente tem que primeiro reconhecer que a situação não é adequada. E depois parar, refletir e tentar mudar com atitudes. Eu fui fazer matrícula da minha filha numa escola e na escola que ensinava afazeres domésticos só se permitia a matrícula de meninas. Falei: poxa, mas por que eu acho tão legal isso? Acho que todo mundo tem que aprender, porque é uma questão de você se libertar de ter alguém fazendo por você. É uma forma de independência. Mas por que os meninos não têm que aprender isso também? Por que os meninos não têm que aprender a cuidar de bebê? Por que os meninos não têm que aprender a cozinhar, economia doméstica, ir ao supermercado? Por que isso não é função dos meninos na sociedade? Por que a educação deles não é nesse sentido também? E eu acho que é a partir disso que a gente vai evoluindo. Então, para a situação atual, a pergunta dela, para evitar o caos, talvez uma política de cotas seja interessante, mas uma política de cotas efetiva. Não como essa que tenha ter um número X de candidatas, por exemplo, aos cargos políticos. E aí você vê que nas campanhas, nem as próprias candidatas votam nelas mesmas, elas são um número para preencher a cota. Então tem que ser uma cota efetiva. A gente estava falando da participação das mulheres nas empresas, que aumentam a lucratividade das empresas. Tem dados sobre isso. Naquela pesquisa que foi feita com as empresas que tinham ações na Bolsa de Valores, que no Brasil
os conselhos têm 8% de participação feminina. Na Finlândia, em que houve essa política de cotas, a participação feminina é de 40% e se chegou à conclusão que as empresas que têm participação feminina maior no conselho são empresas que têm um rendimento maior. Então, talvez a implementação de cotas seja uma medida necessária para a nossa realidade de hoje. Para corrigir um pouco essa distorção. Essa distorção, né, social. Tem um movimento que chama Mulheres do Brasil, acho que vocês devem conhecer, que é capitaneado pela Luísa Trajano, que é um movimento que se declara político, mas apartidário. E foram feitas pesquisas nesse movimento que, para se reduzir essa desigualdade que existe entre homens e mulheres no mercado de trabalho, seriam necessários 80 anos. Talvez com políticas de cotas e com algumas ações afirmativas se consiga diminuir em menor tempo. Atingir, né, essa igualdade num tempo menor. Né? Eu adoraria que minhas filhas pudessem usufruir desse mundo, né, mais igual. Janaína Rosa, tem uma questão, um comentário, na verdade, de uma telespectadora, que eu vou trazer para o debate, porque aí a gente pode aproveitar, né, esse final do terceiro bloco, também incluindo, né, a participação aí, no caso da Ana Clara Silveira, de Nova Parnamirim. Ela comenta o seguinte: no ano passado foi muito discutida uma lei que proíbe a cobrança distinta no valor de entrada em espetáculos para homens e mulheres. Se muitas mulheres ganham menos que os homens e ainda cuidam sozinhas da família, medidas como esta não estariam punindo ainda mais a mulher? Paradoxalmente. Se quiser, eu posso comentar essa questão. Numa sociedade ideal, isso não seria necessário. Obviamente, não seriam necessárias as cotas, não seria necessário nenhuma medida distintiva entre homens e mulheres. Acho que são duas coisas que devem caminhar juntas. Na medida em que os dados concretos evidenciam que há uma distorção muito grande, é preciso medidas efetivas para que corrijam essa distorção agora. E, paralelamente, é preciso que haja políticas públicas que trabalhem com esse objetivo a médio e longo prazo. Eu concordo que a escola ela tem um papel fundamental a desempenhar nesse processo de transformação. A gente tende a achar que escola boa, escola de qualidade, confunde com quantidade, é quantidade de conteúdo. Mas educação de qualidade é uma educação que efetivamente forma cidadãos. Uma educação de qualidade, ela constrói valores, ela está efetivamente comprometida com a realização daquilo que está lá na Constituição. Uma sociedade que... livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária contra qualquer tipo de discriminação. E seria importante que os educadores eles se sensibilizassem com relação a isso, porque às vezes há uma diminuição da importância dessas questões. São as mulheres, são os negros, é o famoso mimimi. Mas isso não é mimimi. Não é, né? Isso não é mimimi. Rosa, eu queria te ouvir um pouco. Eu assim, acredito que seria mais eficaz a gente resolver, de fato, de forma assim, profunda e revolucionária, as questões estruturais. Lógico que as mulheres, diante ao nível de pressão que existe sobre nós, que põe uma divisão, ou você é profissional, ou você é educadora, ou você é mãe, ou você é esposa, ou você é mulher, ou é trabalhadora. Para a mulher é sempre imposto uma divisão, né? Então, claro que tenta de tudo, até esse nível de possibilidade aí, que é essa questão colocada, mas eu não considero que isso venha... É uma questão que vai realmente dar um resultado. Eu acho que a gente tem que realmente aqui ter as creches, porque digamos que consigamos resolver toda uma questão cultural. Mas se não tiver a creche, o prejuízo vai permanecer, porque nem o homem nem a mulher vai ter condição de colocar
a sua criança lá e ter a sua produção, assim, a sua forma profissional, estar produzindo de forma tranquila, porque está sempre essa tensão aí com relação à questão. Então, eu acho que tem que ter a creche, essa questão da presença, e para mudar essas questões tem que ter uma presença muito maior da mulher no parlamento, que eu não acredito que apenas aquela cota formal que tem dos partidos, a gente tem que lutar para ter assegurado a quantidade de cadeiras no parlamento. Isso é que tem que ser garantido. Quer dizer, não é 30% dentro dos partidos, digamos, 50% dentro das cadeiras do Senado, da Câmara. E aí a gente consegue garantir que algumas leis que interessam essa massa reprimida que as mulheres, sob essa tensão toda que é imposta aí da falta de estrutura, da falta de creche, igualdade salarial na mesma função que ocupa com homens, daí muitas dessas questões vão ser resolvidas se a gente conseguir ter um parlamento, inclusive, mais feminista, mais a favor da mulher, mais que essas questões que nos interessam, que é urgente, né, sejam resolvidas, né, mas da forma que está colocado realmente. Só não basta ser mulher, tem que ser mulher e comprometida com as causas das trabalhadoras. Exatamente. Não, só em relação à questão que foi trazida, né? O que isso dos pagamentos implica mais para essa dimensão das mulheres. A gente tem dados sobre isso de pagamento diferenciado, que nós, da classe trabalhadoras, pagamos impostos muito maiores do que empresas e outras instituições. Então, isso já tem um rebatimento para a classe trabalhadora como um todo. Quando você pensa se essa mulher que ganha um salário menor, ela paga a mesma quantidade de impostos, quer dizer, você não tem uma diferenciação, você tem impostos que tem cada vez mais isso de uma padronização geral e incide mais, por exemplo, sobre o alimento, que a mesma pessoa que ganha menos de um salário mínimo paga pelo valor daquele alimento mesmo que outras empresas ou que as outras pessoas pagam. Então, nessa questão dos pagamentos, se as mulheres ganham um preço menor, essa incidência e essa dimensão do imposto, ele recai, ele tem uma dimensão maior nessa questão dos salários das mulheres. E nessa dimensão do trabalho, dos desafios, eu queria trazer outra questão, que é o que algumas autoras trabalham, que a cidade não é segura para as mulheres, inclusive para os espaços de trabalho. Então, a gente tem dados alarmantes do DISC 180, por exemplo, casos de estupro no Brasil, que a cada 4 horas, os últimos relatórios é que a cada 4 horas é uma mulher estuprada, isso só os que são registrados. Então, a mulher para estar inserida no mercado de trabalho no horário da noite, a questão do transporte público que não funciona para os bairros mais distantes, tudo isso ele tem uma implicação maior. Só acrescentando também a questão do assédio moral, né, e sexual nos ambientes de trabalho. Mesmo nas instituições públicas, a gente tem vários estudos agora. Aqui na UFRN tem pessoas que estudam sobre essa dimensão do assédio moral e sexual no âmbito do trabalho. A gente tem dialogado sobre essa temática e como mesmo nesses espaços de serviço público isso ainda é muito presente, na dimensão de piadas, nos espaços de cargos ou de chefias nesses espaços. Então, na realidade, as condições objetivas da vida cotidiana na sociedade dificulta a inserção das mulheres no mercado de trabalho e a inserção com qualidade no mercado de trabalho. Seja a dimensão da insegurança, seja a dimensão do transporte, que impossibilita de chegar a determinadas questões de várias outras dimensões e que tem implicações diretas desde a fase da juventude, né, para o próprio processo educacional, mas na dimensão do trabalho como um todo. Então, é um aspecto que temos que continuar nos mobilizando. Então, Janet, a gente está concluindo o programa e eu queria uma última e breve palavra de vocês. Rosa, eu começaria com você. Como é que está a programação para
a comemoração do 8 de março? O que está em vista? Bem rapidamente. Então, eu queria aproveitar, né, eu ia até lhe falar, nós vamos realizar um ato nacional, nós que eu digo é a Confederação das Mulheres do Brasil, a Federação das Mulheres do Rio Grande do Norte, além de entidades sindicais como a FETARNE, Nova Central Sindical, Sindicato dos Gráficos, entre outros, né, e associações de mulheres aqui da região metropolitana, vem também representações de Recife, do Ceará. O tema é salário igual para trabalho igual, luta por creches, mais mulheres, eleger mais mulheres, que é o tema da eleição no momento, contra a reforma da Previdência, que foi tirado um pouquinho de lado, mas nada nos garante a segurança de que entre outubro e novembro não seja colocado novamente em pauta. Então, nos preocupa e colocamos isso como um tema do ato, e também a revogação da reforma trabalhista. Esse ato ele vai acontecer no Ministério Público do Trabalho. A doutora Isabel Cristina, uma das procuradoras lá do Ministério, abraçou também a própria casa, os temas, a pauta. A gente vai debater lá no Ministério Público do Trabalho na quinta-feira, iniciando às 14 horas, e depois seguiremos em caminhada, a caminhada das mulheres até o Midway, com esse tema. Algum outro comentário final? Não, só dizer que aí é esse tema aí, por que ainda continuamos lutando, mesmo que aparentemente na sociedade se fale, as mulheres já alcançaram tal patamar, já, então a gente sempre fala por mim, por nós, pelas outras, nessa questão de continuamos em luta para que essas desigualdades elas sejam superadas. Aqui em Natal, como falou, tem outras articulações de outros atos, o importante é estar somando nesses atos, vai ter outros atos pela manhã, à tarde também. Então, e dizer que essa articulação da luta das mulheres é que possibilita essa mudança nesse espaço. Tem uma frase do Fórum de Mulheres de Amazônia Paranaense, que ela diz: as mulheres são como os rios, crescem quando se juntam. Então, a gente precisamos nos articular e estarmos juntos para fortalecer o enfrentamento a essas desigualdades nos diversos espaços que estamos inseridas. Perfeito, Janaíque. Ana e Juliana, bem rapidamente, Queria reforçar a importância de acreditarmos na mudança. Nós falamos muito sobre as dificuldades, a desigualdade estrutural, recuperamos o histórico disso e fica a impressão de que as coisas não mudam. As coisas mudam efetivamente. As mulheres estão em luta contínua e isso não é propriamente dessa geração, há várias gerações, e essas conquistas elas não foram benefício do Estado, foi resultado da luta das mulheres. Maravilha, excelente, Juliana. Pouquíssimas palavras, eu vou dizer. No dia 8 de março, eu não quero flores, eu quero representatividade feminina. Maravilha. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, uma colaboração enorme para o debate de hoje, a audiência de vocês que nos acompanharam de casa e participaram também. Lembrar que nós temos uma página no Facebook, lá você pode acompanhar programas que já foram ao ar, sugerir temas para os próximos programas e curtir o debate que a gente faz toda segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela sua TV Universitária. Uma boa noite a todos.